Fala fanático, não adiantou a gente secar o Corinthians, né? Porque ele ganhou desse time fraco, que é o Novo Horizontino, naturalmente, né? E o Corinthians está ainda na frente do São Paulo com relação ao saldo de gols. E agora, o que o São Paulo precisa fazer? O São Paulo vai jogar amanhã às 20h30, né, no Morumbi, contra o São Bernardo, e precisa, de repente, tentar tirar, né? Primeiro, objetivo, foco, ir para cima dos caras, ganhar a partida, né? Se classificar aí para as semifinais. Mas a questão é, tendo o controle do jogo, se concentrar, não fazer igual na última partida, ter displicência, aquela coisa toda, para poder tentar tirar uma diferença de gols. Fazer, por exemplo, se o São Paulo pega e ganha por, sei lá, 3-0, 4-0, é um exemplo, e de repente o Corinthians passe lá do Guarani e ganhe de uma diferença mínima, né, 1-0, qualquer coisa que seja, o São Paulo acaba batendo essa diferença de saldo de gols. Então é importante que o São Paulo entre bem na partida. Eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo de hoje a respeito do provável time, porque tem alguns jogadores fora, é importante a gente reafirmar aqui para quem está com dúvida. A partida vai ser transmitida pela HBO Max, então se você não for no estádio, tem que ter HBO, senão você não vai conseguir assistir, né? Vai poder acompanhar aí por exemplo, na rádio, o canal, né, do Emerson Borges, né, o canal e rádio Tiro de Meta para poder ouvir aí a transmissão, enfim, tem alguns caminhos, mas é importante ressaltar. E eu também quero aproveitar esse vídeo para falar rapidamente de uma declaração que o Júlio Casares falou a respeito da SAF, né, do futebol, aí, do profissionalismo ali no futebol. E para finalizar, eu quero comentar o que o Abel Ferreira andou falando dos São Paulo, né? O técnico do Palmeiras andou falando do São Paulo e é bacana a gente fazer uma reflexão em cima. Beleza, rapaziada? Vamos embora pro vídeo, mas antes, dê aquele joinha maroto e se você for novo no canal, se inscreva. O vídeo hoje vai ser muito rápido. Vamos embora aí pro vídeo. Pessoal, vamos falar primeiro do Júlio Casares. Ele deu uma entrevista aí pro Estadão, aí falando entre várias coisas. Eu vou deixar aqui um trecho, né, as aspas de uma fala dele, porque estava sendo questionado a respeito da profissionalização do São Paulo, né, e o São Paulo tem aquele estudo que ele já iniciou, né, com um comitê para avaliar até a separação do futebol e do social, e o Júlio Casares ele deixa essa mensagem. Bom, ele diz ali que ele não vê o São Paulo, né, nesse modelo, nesse formato, e que está preparando o terreno para um próximo. Uns podem jogar de forma sensata, realmente uma mudança dessa tem que ser a longo prazo. Entretanto, para aqueles que são mais entusiastas ali do modelo de gestão que vem sendo novidade no futebol brasileiro, cabe a gente ficar de olho, porque muitos diziam que o Júlio Casares e a sua cúpula tratariam esse tema meio que uma cortina de fumaça. Vamos falar do tema para não sermos pressionados, mas não vamos avançar não, porque no final das contas a intenção não seria nunca abrir as portas para a profissionalização. Bom, vamos ficar aí vigilante e de olho sempre naquilo que o presidente falar. Rapaziada, agora é importante a gente destacar o seguinte, continuando na linha das falas, eu achei importante a gente falar do Abel, né, o técnico do Palmeiras, porque assim, é um técnico totalmente vitorioso. Demorou para a torcida do Palmeiras entender e abraçar ele, né? Porque tinha uma onda muito contrária, né? Principalmente pelo seu estilo de futebol. Ele tem alguns posicionamentos de entrevistas que são meio complexos, furiosos, e ele tem, digamos ali, conflitos com a imprensa constantemente. Inclusive teve casos aí recentes, até de demissão de jornalista, enfim. O que acontece? Mas ele sempre, quando existe um confronto, desde a época do Crespo, vocês lembram? Quando o Crespo saiu do São Paulo, até deixou a pulseirinha lá do Crespo, deu uma pulseirinha para o Abel participou de vários jogos importantes com a pulseira do Crespo, né, representando as cores do São Paulo. O Abel falou aqui na sua chegada no Brasil que é fã do Tele, apresentou o livro do Tele Santana, nosso querido mestre Tele. Então, ou seja, ele tem um grande respeito pelos seus adversários. E ele falou, né, eu vou colocar aqui o pedaço, né, as aspas, né, do que ele disse na entrevista coletiva, e ele deixa claro que o São Paulo tem totais condições de disputar o título. Isso é muito importante, porque não é só um respeito do adversário. Eu acho que as entrevistas dele, tirando essa parte aí do conflito, são esclarecedoras, como são as do Rogério Ceni, que fala muito bem, deixa a gente bem por dentro do que o treinador pensa. E é interessante ele considerar ali o São Paulo e não destacou o badalado, o queridinho Corinthians. Não, ele destacou o São Paulo como um grande favorito ao título. E você? Você acha
que o São Paulo realmente tem tudo para poder ganhar esse bicampeonato? Bom, fica aí essa mensagem. Pessoal, agora vamos falar então da nossa partida. A gente vai enfrentar o São Bernardo, né, às 20h30, com alguns desfalques conhecidos. O Gabriel Sara e o Thiago Volpe, eles têm lá uma questão de tornozelo, eles são desfalque. O Moreira foi servir a seleção de Portugal e o Arboleda do Equador. E aí, deixa eu ver se tem mais algum... o Igor Vinícius está recuperado, está treinando, então pode ser que ele fique à disposição. E o Gabriel Neves está fazendo treinamento, mas dificilmente vai para o jogo. Então, assim, a tendência é que a gente ainda tenha, por exemplo, o Natan como opção ali na lateral direita. E aí, o São Paulo hoje também teve uma novidade, né, lá no dia a dia do Tricolor, porque hoje o São Paulo abriu as portas para as coletivas presenciais. Os repórteres, eles estavam lá presencialmente fazendo perguntas, e depois do coletivo, né, das atividades ali do elenco, quem foi convidado para poder fazer a coletiva foi o Rafinha. E entre inúmeras perguntas, né, basicamente a tônica das perguntas era a respeito da liderança do Rafinha. E dá para ver que o Rafinha se expressa muito bem e ele tá ganhando espaço no coração dos tricolores, porque ele representa demais a nossa torcida. Então, assim, eu achei bem legal a forma como ele expressa e a vontade. E dá para ver que o time tá bem unido. Bom, feito isso, o São Paulo hoje se preparou, treinou e amanhã nós temos o jogo. Existe um apelo aí nas redes sociais para que o São Paulo leve bastante torcedores, né? Porque é um jogo, apesar de ser um jogo decisivo, talvez não tenha um ingrediente tão atrativo, né, para o torcedor, mas é importante sim que a torcida compareça de fato para apoiar o time, né? Porque é um jogo só, se empatar vai para os pênaltis, e tem essa questão que eu falei a respeito da gente tentar tirar saldo de gols. O São Paulo precisa jogar com raça, porque veja, a gente vai passar e provavelmente a gente vai enfrentar o Corinthians. E aí, se o São Paulo tiver... Bom, se enfrentar o Corinthians for na arena, beleza, a gente vai lá e vamos quebrar esse tabu e vamos pra cima dos caras, eliminar os caras lá na casa deles. É assim que a gente vai fazer. A questão a gente tem que pensar e canalizar a nossa torcida para aquilo que possa facilitar a nossa vida na competição. Então, é importante que o São Paulo entre focado. O provável time de amanhã tem aquela ressalva, né? Nunca a gente acerta o provável time, mas a tendência é que o acerto nesse caso seja, a margem de acerto que seja boa, porque veja só, Jandrei titular absoluto, Rafinha vai para o jogo, Rafinha lateral direito. A zaga vai ser composta, na minha opinião, pelo Diego Costa e pelo Léo. E o Reinaldo vai para a lateral esquerda. Por quê? Aí eu acredito que pelo tamanho do jogo, o Rogério Ceni vai colocar o Reinaldo descansado, vai para o jogo. E aí existe outra situação. Se ele coloca o Reinaldo, dificilmente ele colocaria o Miranda, porque fica muito lento aquele lado. Então, ficaria o Léo. Pablo Maia, monstro, de volante. Aí teríamos a volta do Nestor fazendo a armação. E aí a dúvida seria, Igor Gomes vai jogar para tentar envolver e ser mais vertical ali contra o time do São Bernardo, ou o Rogério Ceni vai colocar o Andrés, porque o Andrés tem físico, poderia ajudar mais ali na contenção. Então essa seria a dúvida. No ataque, é bem provável que seja uma dupla de ataque, Éder e Caleri. E aí sobra uma vaga. A vaga seria, segundo o GE, do Nicão. Eu acredito que não. Você escalaria o Nicão? Porque eu nem escalaria o Nicão. Aí você, o Nicão é importante, mas não deixaria o Nicão nessa partida. O cara tá com a cabeça abalada, né? É complicado. E não só porque ele bateu displicentemente o pênalti, é porque a pressão tá muito grande, mas por uma questão de estratégica também. Por uma questão estratégica. Eu colocaria, por exemplo, outro jogador, um jogador que pudesse fazer um abafa no time do São Bernardo. E aí você pensa, mas quem poderia entrar? O Marquinhos, gente. Marquinhos tem fôlego. Aí, dependendo do formato do jogo, coloca o Nicão pro jogo. O Nicão tem que ser utilizado. Então, essa seria a minha ideia. Então, a gente está na expectativa muito grande e eu espero que a gente passe. E amanhã, depois da partida, teremos o pós-jogo. Eu espero que você aí acompanhe comigo e não se esqueça de deixar aquele like. Beleza, galera? Obrigado por terem ficado até aqui. Grande abraço.